Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, em especial o livro Educação Espírita, né, da Heloísa Pires. Né? E para isso vamos iniciar o nosso estudo então com uma prece, né, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, rogamos o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que o nosso estudo possa se transcorrer num clima de muita paz e de muito entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Bem, dando continuidade ao nosso estudo, né, do livro Educação Espírita, né, da Heloísa Pires, hoje a gente vai tratar, né, sobre o capítulo 9, né, que fala sobre ideias inertes, né, e ela começa no livro, né, ela começa no capítulo, né, falando sobre o excesso de disciplinas que existem nas nossas escolas e tal. E a gente já conversou um pouco aqui, né, em outras oportunidades, sobre a diferença entre educação e instrução. Então, muito das nossas escolas, muito do modelo da nossa escola, ela está centrada num modelo instrutivo, né? Então, o que é a instrução? O que é o modelo de instrução? O modelo de instrução, ela é baseada na ideia de que o estudante, ele é uma tábula rasa, né? Ele é zerado, né? Ele é baseado numa ideia de que o aluno, né? Existe uma concepção, né? É, que estuda a origem das palavras etimológica, né? E que define aluno como uma palavra, né, formada por uma justaposição, né, do termo a e lunus, né? A que tem a ver com negação, né? Então, aético, por exemplo, aquele que não tem ética, né? É, e aluno seria, então, esse composto por esse prefixo a, que seria negação, e lunus, que teria origem em luz, né? Então, aquele que não é dotado de luz, aquele que não é iluminado, aquele que não sabe, aquele que não conhece, e que, portanto, é o professor, aquele indivíduo que deve depositar o conhecimento, deve iluminar o aluno, deve instruir o aluno com os conhecimentos necessários para que ele possa efetivamente se desenvolver. Essa é a ideia central. E a nossa educação, a maneira com que vocês, né, os nossos avós, os nossos pais, né, e até um pouco dos nossos filhos, né, foram educados, estão baseados na ideia instrutiva, na ideia em que existe um professor, né, que vai repassar essas ideias, que vai instruir. E o termo instrução também, né? O essa ideia de fora para dentro, né? Então, instrução é pegar o que está fora, né, e colocar dentro, né? Então, pegar conhecimentos que o aluno não possui e introduzir nele, né? Então, tem essa ideia de instrução. Então, as escolas, de uma forma geral, né, tanto as de educação básica quanto as de ensino superior, buscam fazer com que o aluno se transforme que ele tenha uma certa cultura, né, uma certa erudição, né, com uma série de informações. Então, o professor vira um informante, né? Aquele que vai ali e dar as informações, dar as instruções que o aluno precisa. E aí o professor se descaracteriza como professor, né? Para ser, na verdade, né? Para se caracterizar, para se efetivar como um grande instrutor, né?
E por que eu digo isso, né? Porque quando você pega o verdadeiro significado do termo educação, nós já falamos também aqui, né? Educação do latim ex ducere, né? É uma combinação, né? Uma justaposição de palavras, né? De origem latina, ex, que representa o movimento de dentro para fora, né? Exterior, exportação, né? Esse movimento de dentro para fora. E ducere, que é de conduzir. Então, conduzir de dentro para fora. Então, o conceito de educação é o conceito socrático, né? É o conceito maêutico, né? É o conceito em que você vai até o indivíduo e busca os potenciais do indivíduo e faz com que ele coloque esses potenciais para fora. O professor, então, tem um movimento muito maior do que simplesmente ser um instrutor. Acima de tudo, o professor tem um instrumento de ser o indivíduo que compreende o aluno, entende o aluno e o entende melhor do que ele próprio, né? Porque é o professor que ajuda o aluno a se compreender, que ajuda o aluno a se entender, a se perceber, né? Então, esse é o educador, né? O educador é aquele que consegue olhar para dentro do indivíduo e entender o que é esse indivíduo, né? Saber dos potenciais que ele tem, potenciais que estão lá interiores e ele não desenvolveu, e ele precisa, então, desenvolver. E como ele não desenvolveu, ele não enxerga, como ele não desenvolveu, ele não percebe, ele não compreende quais são os potenciais. Mas o educador não é aquele só que vê os potenciais, mas também que vê as limitações, que vê ali as dificuldades. E que, portanto, conhece estratégias, conhece técnicas, conhece elementos que vai permitir com que o indivíduo desenvolva esses potenciais. Então, mais importante do que simplesmente pegar coisas externas e importar, né, para o interior do indivíduo, o professor é aquele ser que busca identificar potenciais e desenvolver estratégias, trabalhos para que o indivíduo, então, amplie esse potencial, ponha esse potencial para fora, a seu serviço e a serviço da sociedade, né? A serviço da coletividade, a serviço do grupo social do qual esse indivíduo está inserido, para que ele seja partícipe, para que ele seja cidadão, né? E aí o estado de felicidade vai existir, porque o indivíduo vai se descobrir, e ao se descobrir, ele vai dar o seu melhor para o grupo no qual ele está. E a partir do momento em que o professor também identifica quais são os lados negativos, quais são as limitações do próprio indivíduo, ele não dá ênfase a esses aspectos. Então, o indivíduo ele dá muito, ele é estimulado no desenvolvimento do seu potencial, ele é estimulado no desenvolvimento da sua competência, né, das suas competências, dos seus potenciais, e ele é pouco estimulado, vamos dizer assim, ou nada estimulado nos seus aspectos negativos, de tal maneira, então, que existe uma evolução do indivíduo por esse proceder pedagógico, por esse proceder didático, né, no desenvolvimento de potenciais do indivíduo. Perceba que o movimento é o contrário, né? O movimento não é mais de fora para dentro, mas é de dentro para fora, né? Um outro movimento. Perceba que o professor agora não é um indivíduo que não é um indivíduo que informa, mas o indivíduo que faz com que o ser utilize as suas informações para transformar essas informações em conhecimento. Quer dizer, o que a gente faz com as informações que a gente tem? Então, a gente, hoje em dia, né, em especial na época, né, a Heloísa Pires escreveu esse livro já faz tempo, que, se não me engano, eu acho, né, deixa eu verificar aqui no início do livro, deixa eu ver se tem Então, esse livro aqui, a quarta edição, é de 1994, né? Então, provavelmente, ela escreveu esse livro, né, a primeira edição, na década de 90 ainda, ou no final da década de 80. Então, perceba que ela não viu, né, no momento em que estava escrevendo esse livro, né, o advento, né, ou né, as conquistas, né, que a internet ofereceu, e depois o desenvolvimento das tecnologias de informação, digitais de informação e comunicação, que permite, né, que com um toque numa tecla de um celular, você
tem aí uma série de informações. Então, o indivíduo agora, se na nossa época, né, eu me lembro da minha época de estudante, né, lá do ensino fundamental, de você, que a gente chamava de ginásio, né, era comum a gente falar aí sim, e a gente ir na biblioteca, usar a Barça, né, as enciclopédias, acho que os alunos hoje, né, as crianças hoje, os adolescentes hoje, não devem nem saber o que significa isso. Você falar o que é Barça, não vai saber o que é, né? Era um mirador, né? Aquelas coleções que você utilizava para se informar, para você. Eu lembro que eu também consultava muito o livro do ano, né? Então você tinha lá aquelas enciclopédias que faziam um acúmulo de conhecimento do ano que aconteceu, e depois no final do ano ela lançava uma edição com o resumo dos acontecimentos do ano no Brasil e no mundo e tudo mais, que eram fontes de consulta para a gente fazer os trabalhos e tudo mais. Era como a gente se informava. Hoje em dia não, hoje em dia com um toque no dedo num smartphone, a gente consegue ter a informação que a gente precisa, né, em questões de segundo, né? Então, houve uma democratização do processo de informação. Isso é bom? Bom, isso pode ser bom, depende, tudo depende, né? O que é que você faz com a informação? E aí é que se processa a educação. A Heloísa Pires falando já em 90 isso, a doutrina espírita falando isso lá no final do século, no meio, final do século XIX, e agora sendo muito urgente, né? Ou seja, mais importante do que informar é ensinar o indivíduo a usar essa informação. Quer dizer, o importante não é a informação, o importante é o que o indivíduo fará com a informação que possui. Né? Isso Jesus já dizia, Kardec dava ênfase, a Heloísa agora está destacando, e é isso. Quer dizer, o que a gente faz com a informação que a gente tem? Né? Existe um sociólogo importante, né, que influencia significativamente a educação atual, chamado Edgar Morin, né? Então, Edgar Morin escreveu uma teoria, né, chamada Teoria do Desenvolvimento do Pensamento Complexo, né, onde ele fala que Descartes, né, cometeu um erro quando construiu a questão do método. Um erro que, para a época dele, não era erro, né, era acerto, porque não se tinha nada. Então, Descartes queria construir um método para a construção do conhecimento verdadeiro. Ele propõe a ideia de você pegar o conhecimento, né, se o conhecimento é muito e você não... como é que você vai adquirir aquele conhecimento, se é um conhecimento amplo, se é um conhecimento complexo, de difícil entendimento e difícil compreensão. Então você pega o conhecimento, divide o conhecimento em partes, né, e você vai estudando cada uma das partes, e ao final do conhecimento de todas essas partes, você tem um conhecimento total. Né? Isso é o processo de disciplinarização do conhecimento. Então, quando a gente vai para o colégio, né, então a gente estuda português, matemática, física, química, geografia, é pegar o conhecimento, que é todo, dividi-lo em partes, né, e cada parte vai se chamar uma disciplina, vai se chamar uma matéria, e você, então, vai estudando por partes isso. E você, no final de um período de tempo, né, no final de 8 anos, no final de 3 anos, no final de 5 anos, você vai lá e se forma, né, no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, né? Então você tem ali uma estrutura, né, de disciplinas com uma determinada carga horária que você deve cumprir e que no final você deve fechar isso. E nessas disciplinas você aprende, então, técnicas de como resolve problemas de física, técnicas de como é que você resolve problemas de geografia, de história, de português, enfim. Mas quando os problemas da vida acontecem, eles não acontecem separadinhos como acontece nos problemas dos livros didáticos, né? Então aqui é só problema de física, aqui é só problema de química, aqui é só problema de geografia, aqui é só problema de história. Não, né? Quando você vai viver a vida real, os problemas, quando surgem, eles surgem na realidade, eles surgem misturados. Então tem física, tem química, tem geografia, tem história. Os problemas são os problemas, né, que cobram uma solução, e ele não vem separadinho para você. E aí algumas pessoas, então, ficam discutindo, né, qual é a utilidade do conhecimento da escola
se ela discute determinados problemas fictícios, problemas artificiais, que na vida real tem pouca aplicação. Quer dizer, as problemáticas que são discutidas na escola são problemáticas de desenvolvimento de regras lógicas e tal, mas que nada tem a ver, de fato, com problemas reais do dia a dia, né? Do indivíduo, dos problemas reais que o indivíduo enfrenta no seu dia a dia e enfrenta no seu cotidiano, né? A gente vê, por exemplo, o indivíduo estudando história, por exemplo, né, estudando a Era Vargas e estudando a criação da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, que garantiram determinados direitos do trabalhador, e você vê hoje a carteira de trabalho e tal, e você vê hoje determinados indivíduos trabalhando sem carteira assinada, né? E sem um posicionamento crítico de exigir do trabalho do patrão ou da empresa, né, do qual ele trabalha, os direitos, né, que ele faz jus. Principalmente agora, né, com essa mudança das leis, com essa mudança da CLT, que faz com que o indivíduo tenha uma relação de trabalho diferenciada, que o indivíduo precisa estar preparado para esse tipo de coisa. E normalmente isso não chega, muitas das vezes, num tempo hábil na escola, né? A não ser que o professor esteja consciente disso e faça isso por conta própria. Então a gente percebe uma distonia, né? Uma disfunção entre, muitas das vezes, esse ensino propedêutico, né, esse ensino que busca, muitas das vezes, uma certa erudição, né, a capacidade de informar o indivíduo, sendo que o indivíduo, hoje em dia, já não precisa ser informado na memória, porque ele usa as tecnologias de informação e de comunicação para poder se informar. Não é isso? O que, na verdade, se exige fundamentalmente é a capacidade de resolver problemas novos em função das informações que se tem, né? Então, hoje em dia, os documentos educacionais fala-se muito em interdisciplinaridade, em transdisciplinaridade, e não simplesmente na multidisciplinaridade, nas disciplinas que você deve somar. Ou seja, se fala que se Descartes, de alguma forma, possibilitou o desenvolvimento de determinado conhecimento, permitiu o desenvolvimento de determinado saber, permitiu o desenvolvimento de determinado entendimento, de determinada compreensão e criação de uma ciência, da ciência da física, da química, da matemática, de geografia, que são estudos direcionados, né? Hoje em dia, é preciso que, não é romper com essa ideia de Descartes, né? As disciplinas podem continuar existindo, mas é preciso que exista, fundamentalmente, um diálogo entre as disciplinas para se pensar os problemas reais. Quer dizer, é preciso que a escola continue com a física, com a química, com a biologia, com esse ensino das disciplinas, né? Não é livrar-se das disciplinas, não é abrir mão da disciplinarização, mas é de estabelecer um diálogo entre as disciplinas, ver se as disciplinas podem se estabelecer conjuntamente, de tal modo que, nesse diálogo, nessa conversa, nessa discussão, exista a possibilidade de o aluno usar esses conhecimentos para resolver problemas reais, para resolver problemas que não são artificiais, que não tenham relação com a realidade, né? Mas resolver problemas reais, de fato, problemas que ele enfrenta no seu dia a dia e enfrentará no mundo do trabalho, no mundo das suas relações. Então, isso tem um papel extremamente importante. Saber pensar, né? Saber raciocinar, saber lidar com a sua liberdade, saber lidar com o seu livre-arbítrio, fazer uma expansão do seu próprio desenvolvimento. Então, esse capítulo que a Heloísa Pires trata é um capítulo que fundamentalmente discute a necessidade do desenvolvimento de habilidades, de competências do indivíduo, das competências cognitivas, da
das suas competências emocionais, das suas competências comunicativas, né? Da sua responsabilidade perante o desenvolvimento dessas competências. Né? Não basta simplesmente aprender a usar o computador, não basta simplesmente usar as mídias sociais, né? O Facebook, o Instagram, mas ter a responsabilidade com o que publica ali, né? Ter a questão, considerar questões éticas, né? Com as imagens que publica, com os comentários que faz, a responsabilidade em divulgar questões não mentirosas, não as chamadas fake news, não produzir fake news e não distribuir fake news, ter compromissos com essa realidade, enfim, né? Você desenvolver aspectos que não só cognitivos, não só de conhecimento, não só de cultura, mas também você desenvolver a capacidade ética, né? A capacidade estética, a capacidade emocional, a capacidade comunicativa, né? Desenvolver as habilidades do ser humano. O ser humano não tem apenas uma característica, né? A racionalidade. Não é essa a única, é uma característica importante, mas não é a única, né? Nós falávamos isso na semana passada. O ser humano, ele tem diferentes dimensões, né? O ser humano, ele é um animal, né, racional, então ele precisa do desenvolvimento da razão, ele precisa do desenvolvimento da lógica, né, o pensamento lógico matemático, o pensamento encadeado, o pensamento da relação, do pensamento que é capaz de estabelecer a relação de causa e efeito, ou seja, existe algo antes, existe algo depois, e aí eu construo uma explicação que junta o antes e o depois e justifica o antes e o depois e me permite prever, né, quando essas situações acontecem, o que vai acontecer no futuro, né? Olha, está acontecendo tal coisa, então tal coisa, tal processo pode efetivamente se estabelecer, né? Então, esse é um processo que precisa ser efetivamente considerado, né? Então, a educação precisa levar essas questões em consideração, né? Precisa considerar esses aspectos, precisa levar em conta esses aspectos. E que, na verdade, muitas das vezes, se considera só a racionalidade, mas não se leva em conta outros aspectos. Então, o ser humano não é só razão. O ser humano, ele também é emoção. Então, como é que ele lida com suas questões emocionais? Né? O indivíduo, ele é um ser social, então ele se relaciona com as pessoas, ele se relaciona com o ser humano, ele, ele expõe as suas ideias, ele ouve as ideias das pessoas, ele tem que lidar com as suas emoções e tem que lidar com a emoção das outras pessoas, porque ele vive em sociedade, ele vive em comunidade, não é isso? Então, ele precisa saber lidar com isso. O ser humano é um ser político, né? Ele tem a necessidade de participar de uma resolução, de uma decisão que não é só sua, que é coletiva. E quando ele toma uma decisão coletiva, ele tem que ter a capacidade, então, de dar a sua opinião, de ouvir a opinião do outro, de avaliar a opinião do outro e dar a sua, e fazer a sua crítica. Faz parte da natureza humana essa característica política, né? Uma política partidária, essa política, né? Mas essa política de se interessar pelos problemas da coletividade e ao participar, querer opinar, querer dizer, querer dar o seu ponto de vista para somar em busca de achar soluções para os problemas que não são individuais, mas são problemas comuns, né? O indivíduo, ele tem uma dimensão ética, estética, né? A questão de olhar para dentro de si, olhar para o seu comportamento e perceber que o comportamento está funcionando e que o comportamento não está funcionando e precisa ser reformulado. O indivíduo precisa desenvolver a dimensão da sua espiritualidade na medida em que nós somos finitos, nós somos seres finitos, nós somos seres que terá fim, né? Nós convivemos com isso. E aí, como é que a gente lida com essa finitude? Né? Como é que a gente entende que haverá uma vida depois? Né? Como é que a gente se prepara para essa vida espiritual? Então,
os processos educativos, eles precisam, de fato, preparar o indivíduo para viver a própria vida, para lidar com o próprio corpo, né? Então, o ser humano é um animal, e como animal precisa se alimentar, então a gente precisa aprender na escola como é que se alimenta, a gente precisa fazer exercícios, porque os exercícios físicos trazem saúde, então a gente precisa compor, entender como é que faz esses exercícios, né? Quais são os hábitos de vida saudável que precisam ser considerados. Então, é fundamental que a gente considere esses elementos, né? Que a gente considere problemas que são reais, problemas de fato, né? Eu falava aqui, né? O Edgar Morin, ele fala, ele usa o termo que é preciso desenvolver, né? Um conhecimento pertinente, né? E o que é o conhecimento pertinente? Mas todo conhecimento não é pertinente. Ele está querendo dizer o seguinte: existem conhecimentos que são interessantes, mas eles não resolvem um problema prático, né? Eles não resolvem um problema prático. É preciso que a escola também ajude a fazer com que o indivíduo mobilize os conhecimentos que possui para resolver problemas práticos e desenvolvendo, então, um saber pertinente, né? Um conhecimento pertinente, um conhecimento que, de fato, discuta os problemas que o indivíduo vivencie na própria prática. E ele desenvolve, então, um amor ao conhecimento, em que ele consiga perceber a importância daquele conhecimento, de se motivar a prestar atenção na aula, a se debruçar nos livros, a buscar um conhecimento que ajuda ele a resolver o problema. E esse conhecimento vai se tornar cada vez mais amplo, que ele vai ampliando os seus horizontes para ir para conhecimentos mais de erudição, né, que respondam questões que não são para resolver problemas imediatos, mas problemas que envolvem a necessidade de aprofundamentos de conhecimentos mais significativos. Mas isso começa não querendo que o indivíduo chegue a um nível de envolvimento maior. Ele precisa de um envolvimento menor, ou seja, ele precisa receber as informações e perceber a importância delas para resolver problemas práticos, problemas reais. E a informação por si não basta, né? É preciso que ele faça reflexões sobre essas informações e saiba usar essas informações na resolução de problemas. Então, a educação ela tem que envolver isso. E a resolução de problemas que a gente está falando não são apenas problemas lógicos matemáticos ou problemas de raciocínio lógico, mas são problemas também que envolvem outras dimensões humanas, né, que eu acabei de falar, que são as dimensões emocionais, que são as dimensões éticas e estéticas, que são as dimensões políticas e sociais, que são as questões de espiritualidade, né, que resolvem as nossas questões de finitude. Então, são essas as dimensões que a gente precisa atender no ser humano, que é tão importante. A gente viu agora com a pandemia as crianças não indo à escola e os males, né, que isso causou no ser humano. Mesmo a escola, ela não sendo ainda ideal, né, ela não atendendo determinadas expectativas, porque a educação nunca foi valor nesse país, né, ela nunca foi valorizada de fato nesse país, né. A gente percebe, né, basta ir a um fórum e ver como é que é a construção do fórum, como é que é o prédio do fórum, e ver uma escola. Né, e você vê aí a diferença de cuidados com os prédios, a diferença de importância que a sociedade dá a uma escola e a um fórum, por exemplo. Né, um fórum que vai discutir justiça, enquanto que você podia resolver esse problema de justiça ensinando as pessoas a serem mais justas, né? Então, mas as pessoas dão pouco valor para isso, né? E agora nós estamos sentindo na pele, quando a educação mesmo falha, ela deixa de acontecer, a gente percebe o grande mal que isso faz ao ser humano. Então, que a gente possa retomar o ensino e possa melhorá-lo, aperfeiçoá-lo nessa perspectiva não de instrução, mas efetiva de educação. Tá certo, gente? Então, eu gostaria de agradecer a vocês, né? Foi essas aí as ideias que a Heloísa Pires trouxe para nós nessa manhã, né? Nesse capítulo sobre as chamadas ideias inertes, né? Ideias que precisam deixar de ser inertes para, de fato,
entrar em movimento e nos ajudar a resolver problemas e nos ajudar efetivamente a evoluir, tá certo? Então, eu espero ter contribuído, espero ter ajudado em alguma medida, né? Gostaria de agradecer a todos, desejar um bom domingo, né? Muito obrigado a todos. Então vamos fazer a nossa prece, levar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, rogando agradecendo tudo que recebemos e rogando para que a nossa semana, né, para que a nossa vida, para que as nossas oportunidades reencarnatórias possam ser efetivas e que possamos ter forças, coragem, determinação para enfrentá-las e superá-las. Assim, mestre, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar a mais um estudo, que assim seja. Graças a Deus. Bom domingo a todos. Muito obrigado.